15:22. Eu tenho de Deus uma palavra para você. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me dê graça, me ajude, eu te peço, me inspire e ilumine, ó Deus, para que eu seja a boca do Senhor nessa noite, tanto aos que estão aqui dentro desse templo, quanto àqueles que cultuam conosco através da transmissão. Peço a tua bênção para essa reflexão, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Olha, eu pedi para Deus palavra, Deus me deu palavra. Está sobrando alguma coisa que eu estou incomodado com isso. Me dá 2 segundos. Eu pedi a Deus palavra e Deus me deu essa palavra aqui, ó. Vivificados. Pedi, Deus, o que o Senhor quer conversar com a igreja através da minha vida? Aí Ele encheu meu coração com essa palavra. E eu fui na Bíblia pensar um pouco a respeito do assunto e Deus me deu aí o andamento da reflexão. O texto de base está em 1 Coríntios 15:22, que o Vitor vai nos ajudando, e já está projetado, diz assim, ó: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Aí nós temos dentro desse texto muita coisa para conversar, mas nós vamos pensar em 2 situações. Primeiro, na morte, que o texto diz, em Adão todos morrem. E nós não vamos estudar a história, o momento, a situação do Adão e da Eva lá no Éden. Nós não vamos ficar conversando dos detalhes, mas nós vamos pensar que o Adão, a Eva, eles tinham recebido de Deus uma palavra, uma orientação, uma instrução. E eles escolheram não obedecer à instrução. Eles escolheram desobedecer a palavra. A Eva, ela dá o primeiro passo na desobediência, o Adão está junto a ela e vai também desobedecendo, e Deus conversa com eles. Deus havia falado, não come da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. Aí eu acho importante apenas a título de pontuar. Tem gente que até hoje tem dúvida. Será que era maçã? Será que era jaca? Será que era banana? Será que era goiaba? Será que era... O que será? Irmão, irmã, o fruto, se estivesse falando literalmente de um fruto, é o que menos importaria nesse momento. E graças a Deus que não ficou registrado que tipo de fruto. Que senão o irmão, a irmã ia no açougue, ia no supermercado, ia no varejão, ia dar de frente com aquele fruto e ia falar, esse fruto eu não vou pegar, porque esse fruto levou o Adão e a Eva a pecar. Então aí, por exemplo, se fosse uma maçã, ninguém ia querer comer maçã. Se bem que nos dias de hoje tem uma lacrolândia aí que ia comer maçã só para fazer birra, né? Mas esse é um outro assunto, nós nem vamos entrar nessa caixa de conversa. Então, qual era o fruto? O fruto é o que menos importa. O que importa para nós pensarmos juntos agora é a atitude do Adão, a atitude da Eva em relação à palavra de Deus. Eles desobedeceram a palavra de Deus. Uma palavra foi dada a eles e eles não valorizaram a palavra de Deus. Consequência de não valorizar a palavra de Deus. O texto diz que em Adão todos morrem. Todos morrem. Quando se fala do em Adão todos morrem, vai trazer ao nosso entendimento, trazer ao nosso pensamento assim, a morte como sendo dor, sinônimo de dor, de vergonha, de humilhação, a morte como sendo uma força que impulsiona o desespero numa casa, numa família, num casal e assim por diante. Em Adão, entenda, em Adão, entenda, na desobediência à palavra. Está claro até aqui, sim ou não? Então, quando nós falarmos em Adão, nós vamos entender pensando assim, ó,
a partir da desobediência à palavra, a morte. Aí entenda por morte: tristeza, dor, vergonha, humilhação, derrota, fracasso e assim por diante. A partir da desobediência à palavra, todas essas situações negativas têm legalidade para agir na vida de uma pessoa. No mesmo texto que fala da morte em Adão, fala da vida em Cristo. Em Cristo todos serão vivificados. Aí quando nós lemos em Cristo todos serão vivificados, nós vamos entender que se em Adão, e quando eu falo do Adão, vou repetir para que não fique nenhuma confusão. Em Adão, na desobediência à palavra, vem a morte, a dificuldade. Em Cristo, quer dizer, a partir da obediência à palavra de Deus, vem a vida. Vem a vida. E é em cima desse ponto, da vivificação, que eu quero conversar com você nessa noite. Vivificação esta é importante para nós pensarmos debaixo da seguinte forma de olhar. Eu acabei de falar para você aqui, acabei de dizer, eu estou vivendo um dia mau, eu estou passando por um momento adverso, mas eu sei que eu não sou o único. Eu sei que se eu fosse conversar com pessoa por pessoa, outros tantos teriam tantas dificuldades a serem assim, apresentadas. Eu até exemplifiquei no culto, agora acho que das 8, não tenho certeza, acho que das 8. Estava a Josélia, sogra do Lucas, inclusive, que está por aí, ali. Falei da Josélia. A Josélia é uma irmã que congrega conosco aqui. Se você sentar para conversar com ela e ouvir o tanto de dificuldade que essa mulher ela tem administrado, dificuldades pessoais, questões de ordem físicas e emocionais, você vai falar, meu Deus, como que essa mulher consegue encarar essa luta, essa adversidade? É muita coisa. Outro dia fomos eu e a pastora Márcia, e ouvimos, conversamos, é muita coisa, assim, muita situação difícil. Falei também da Simone, que estava onde está sentada a Marcela. A Simone é outra pessoa que também tem muita coisa a ser administrada, está lutando, está enfrentando. Então, eu peguei essas duas irmãs como exemplo, mas eu sei que há outros tantos irmãos como eu, que estamos todos passando por momentos difíceis, encaramos situações adversas. E aí, a pergunta para todos nós, eu vou pedir para quem ainda está com o celular fora do modo silencioso, por favor, coloca no modo silencioso. Dá uma conferida aí, não tem problema. Eu sei que às vezes esquece, não tem problema, mas coloca para nós mantermos a nossa concentração aqui. Então, às vezes, nós chegamos para um templo como esse, ninguém sabe como nós estamos. Nós sentamos e pronto. Ninguém sabe. Você vai olhar a Gleiciane cantando, os músicos tocando, cantando. Para nós está tudo bem com todos. A pessoa está do seu lado, aí de repente, ela até sorriu para você na hora que vocês se encontraram, se cumprimentaram. Mas vai saber como está lá dentro a vida dessa pessoa. Vai saber o que essa pessoa deixou lá em casa para ser administrado, talvez no decorrer da semana. Vai saber, Daniel, o que essa pessoa ela tem passado, que ela tem enfrentado. Por exemplo, a Rosmari, que tem familiar, está desaparecida ainda tem um familiar que está desaparecido, ainda é o que eu estou propondo para você pensar. Nós não sabemos o que a pessoa que está do nosso lado está sentindo, está passando, está enfrentando, mas Deus sabe de tudo. E aí, quando Ele propõe que nós
todos venhamos a pensar numa palavra como essa, a vivificação, ser vivificados, Ele sabe exatamente onde Ele quer chegar na nossa vida. Em que parte de nós Ele deseja tocar. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu vou pontuar 3 situações. 3. Não vou me alongar. Vou pontuar 3 situações e logo a seguir nós vamos participar juntos da Santa Ceia. Mas eu acho que é válido você estar com o seu coração aberto, como está, sua atenção voltada para o altar, como está, para que nós recebamos e absorvamos o máximo dessa palavra que é de Deus para a nossa vida. Independente da situação como a pessoa tenha chegado, é importante que ela entenda que aí eu vou ficar te provocando para você me ajudar a pregar. Em Cristo tudo pode ser mudado. Independente de quem você seja, independente do seu nome, independente do seu sobrenome, independente se o seu cartão de crédito é um cartão de crédito de alguma loja, de algum varejo independente, ou se é um cartão de crédito daqueles que até brilha de longe, de tão especial que seja, independente se você está com a conta cheia de dinheiro, ou independente se você veio para cá com a gaveta do armarinho lá da sua casa cheia de boleto e de fatura para pagar. Independente. Se você estiver em Cristo, a situação pode ser mudada, transformada, revertida. Aí nós precisamos pensar, opa, pastor, o que é estar em Cristo? Primeiro que eu acho importante falar do estar em Cristo, é estar tomando a decisão por Cristo. Tomando a decisão. Precisamos tomar a decisão. Dia 20 de agosto, nós estamos em agosto. 20 de agosto nós teremos o batismo nas águas. Não sei quem é batizado, não sei quem ainda não é batizado. Se você não é batizado, está em Cristo, se você quer receber dessa vivificação aqui, estar em Cristo significa passar pelas águas do batismo. É testemunhar publicamente. Eu entrego minha vida a Jesus e eu quero seguir de acordo com a palavra dele. Isso não significa que você não terá mais dificuldade alguma. Eu passei pelas águas do batismo em fevereiro de 1999. Até hoje tenho dificuldades, até hoje peço perdão de pecados. Não vivo na prática do pecado, mas eu preciso do perdão e da misericórdia de Deus até hoje. Então, passar pelas águas não significa anular a vida da pessoa de maneira que agora ela não erre mais, ela não peque mais. Muito pelo contrário. Passar pelas águas do batismo significa reconhecer: eu sou pecador e eu preciso de Jesus. Isso é passar pelas águas. Que tem gente que tem dificuldade. Eu ia falar um pouco mais à frente, mas eu vou falar agora, eu já faço o link com aquilo que eu estou conversando. Ontem na hora do almoço, eu oficializei o casamento, ministrei no casamento do Sérgio e da Cléo. 11 anos juntos, amaziados. A Bíblia diz, é melhor casado que viver abrasado. Por 11 anos eles estiveram nessa condição. E eles passaram pelo processo da conversão, passaram a vir, a congregar, a ouvir, a entender, e tão logo eles entenderam, eles disseram: pastor, nós vamos agendar a data do casamento. Eu até assustei, porque eu falei, mas eu não sabia que vocês não eram casados? Não, pastor, não é casado, não é tico-tico no fubá. Mas aí eles agendaram e ontem foi o casamento. Enquanto não chegou o casamento, meses e meses anteriores, eles participavam da Santa Ceia. Por quê? Na Santa Ceia, eles recebiam a força para vencer aquilo que estava errado. Estava errado.
por mais que fosse uma família abençoada, e é uma família abençoada, tem um menino joia, uma criança linda, mas estava de forma errada. E eles haviam entendido, e eles procuraram fazer a coisa certa. E ontem eles corrigiram isso daí na vida deles. Mas até então eles participavam da Santa Ceia. Mas eles participavam da Santa Ceia, já haviam sido batizados, com outras palavras, eles estavam e estão em Cristo. Eles entenderam, algumas coisas precisam ser ajustadas na nossa vida. E Jesus tem poder para fazer esse ajuste que é necessário. Ele tem poder para tocar na nossa vida, para ajudarmos a vencer. Tá? Então, por que você fala isso, pastor? Porque é uma construção de uma reflexão sobre o estar em Cristo. Às vezes a pessoa pensa que estar em Cristo é estar num templo. Estar no templo é uma coisa, estar em Cristo é outra coisa. A pessoa pode estar no templo e não estar em Cristo. Então, o desafio para todos nós é tomarmos essa decisão, estarmos todos em Cristo. Em Cristo, todos serão vivificados. Se eu estiver em Cristo, primeiro ponto para quem gosta de anotar, eu vou receber de Deus a força. O texto está em Salmo 85, verso 6. Salmos 85, verso 6, e diz assim, acaso não nos renovarás a vida, a fim de que todo o teu povo se alegre em ti? Primeiro ponto para nós pensarmos, ser vivificados, mudou, mas sermos vivificados em Cristo significa recebermos de Cristo a força. Esse é o primeiro ponto para nós pensarmos. Pastor, eu cheguei aqui fraco, cansado, abatido, desanimado. Na verdade, pastor, eu não sei nem como eu cheguei aqui hoje. Só eu sei o que está acontecendo no meu casamento, na minha casa, com a minha família. Só eu sei o que está acontecendo na minha vida pessoal, pastor. Só eu sei a luta, a prova, a situação que eu estou enfrentando. E quer que eu fale, pastor, eu estou no meu limite. Quer que eu fale, pastor? Eu não estou aguentando mais. Mas se você está em Cristo, o primeiro ponto para você pensar na noite de hoje sobre a vivificação vai dizer assim, que o Senhor Jesus vai aumentar, vai multiplicar a sua força. Independente de como você veio, em Cristo Ele vai te dar força. Ele vai te dar força. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Pastor, eu cheguei aqui, pastor, olha, de verdade. Então, se alegre por estar aqui nessa noite, porque Jesus está liberando sobre essa igreja, nesse momento, uma força. Uma força. Essa força, eu acho engraçado, não está no esboço, mas veio à memória. Hoje saímos, eu, o Luiz e a Márcia. Enquanto nós saímos, o Luiz é cheio de fazer pergunta difícil. Tem algumas perguntas que ele faz, que se eu estou de boa, eu vou no Google, eu e o Google nós somos amigos, aí o Google responde e eu respondo a ele. Só que eu estava dirigindo, aí eu não tinha como conversar com o Google. Aí ele perguntou, papai, como que é feita a energia? Eu falei, Luiz, essa pergunta é difícil, filho. Ele queria que eu explicasse como se dá a formação. É difícil, eu não sei para você. Não sei se você tem toda a base teórica para falar. De maneira resumida, eu falei, a água passa por uma usina, na usina vai girando lá uma turbina, e aquela turbina vai produzindo. Eu enrolei ele, mas ele ficou, tá. Com outras palavras, não entendi nada. Porque eu também não expliquei nada. Porque exige um estudo mínimo, uma capacitação para falar. É um assunto complexo. É um assunto complexo. Por que você está falando disso, pastor?
Estou falando disso porque eu estou agora dizendo para você, Deus está liberando energia, força sobre a sua vida. Aí se você me perguntar, pastor, como que é isso? Explique. Eu vou dizer para você. Então, é uma coisa que Deus libera lá, passa por uma hidrelétrica no céu, e aquela hidrelétrica gera e chega alguma coisa na sua vida. Você entendeu, sim ou não? Você não entendeu nada, porque não tem como entender, eu não expliquei nada. Como que essa força chega até nós? Não sei. Eu só sei que ela chega. Ou quando você vai ligar o liquidificador na sua casa, você fica lá, o João Paulo, e aí, vou ligar o liquidificador, mas como que está chegando essa energia aqui no liquidificador? Você fica? Você fica, irmão? Irmã, quando você vai no air fryer lá da sua casa, você vai ligar, você quer saber, antes de eu assar essa coxinha do frango, eu quero saber como que chega a energia. Você fica, irmã? Sim ou não? Não fica. Então, como que essa força de Deus chega na nossa vida? Não sei. Eu só sei que ela chega. Primeiro ponto para nós pensarmos. Você vai sair daqui hoje com força, para fazer, para resolver, para encarar as dificuldades. Você vai sair daqui revestido por Deus, com a força que é necessária para você encarar os obstáculos do dia a dia, que não são poucos, que são muitos. É a mesma coisa se você me perguntasse. Outro dia a Marcela me falou, pastor, eu não entendo como que você, eu não acredito que você está no culto de oração, do jeito que você está aí, igual um maluco, pulando, virando piruleta. Falei, Marcela, eu também não sei como. Eu só sei que Deus está dando força. Como que? Eu não sei. Você está entendendo, sim ou não? Fala para quem está pertinho de você assim, não se preocupe como. Se alegre em saber que a força de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Pronto, irmão. Basta. Tem algumas coisas que nós não precisamos querer ficar entendendo demais. Basta sabermos que a força está sendo liberada. Segundo ponto, estando em Cristo, nós somos vivificados. Segundo aos Coríntios 3:6, diz assim, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Em Cristo, Ele nos dá vida, mas é importante nós entendermos esse Ele nos dá vida, para nós podermos receber da melhor forma possível. Você já viu uma planta murchinha ou seca? Quem já viu? Aí você fala da planta o quê? Ela está sem vida. Ela está murcha, está feinha. Você olha e fala, olha que coisa. Está feia, está sem vida. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos sem vida. Me permita, sem faltar com respeito a você, tá bom? Mas muitas vezes nós estamos feios. Olha para ver pertinho de você se tem alguém feio aí. Pode olhar, não precisa falar se tiver feio. Mas às vezes tem alguém que está feio. Não, mas não é feio esteticamente. É que a turma pensa que é esteticamente. O Danilo já começou a arrumar a barba dele. O Bezerrinha hoje veio aqui, ele estava sem barba. Nem deu tempo de eu pegar no pé dele. Sem barba. Né? Não estou falando da estética, irmão. Aí a irmã já pensa, ei, pronto, pastor, só porque eu não passei aquela tinta no cabelo, está parecendo branco aqui. Não, irmã, não é disso que nós estamos conversando. Não é disso, não estamos falando da estética. A Bíblia diz, o coração alegre, ele faz o quê? Aformoseia. Deixa a pessoa bonita, a pessoa alegre. Então, o segundo ponto da vivificação, ele diz respeito a isso daí. A você ser uma pessoa bonita. Só que não é o bonito do físico. É o bonito como um todo na vida. Alguém vai olhar para o seu casamento e vai ver que casamento bonito, que casamento jóia.
Quando eu casar, eu quero ser como esse casal. Olha, estão ali sempre juntos, estão de mão dadas. Eles até têm dificuldades, mas eles vencem as dificuldades juntos. Olha, que jovem, que menino, que rapaz, que moça, bonito, bonita. Ele pega a Bíblia dele, ela pega a Bíblia dela, vai para a igreja. Ele procura ver os círculos nos quais ele se envolve, ele se relaciona. Que profissional, que empresa, bonito ou bonita. Você está entendendo, sim ou não? Está ficando claro? Não estamos falando da estética, estamos falando do procedimento do dia a dia. Existem pessoas que levam uma vida sem graça. Ponto para os meninos. Sem graça. Vou falar uma palavra que é pesada, mas ela diz respeito a essa frase. A vida da pessoa sem graça é uma vida desgraçada. Tem muita gente que vive uma vida desgraçada, ou seja, uma vida sem graça. Uma vida que a pessoa ela não tem graça, ela não tem alegria de viver. Sabe, para alguns, chega na vida profissional, quando chega a música do Fantástico, hoje eu nem sei como que está, porque faz tanto tempo que eu não ouço e nem assisto, mas eu lembro, uma época da minha vida, chegava a hora que tocava a música do Fantástico, já pensava, nossa, está na hora de deitar e daqui a pouco é a hora de ir para o trabalho. Mas estava tão chato no trabalho, tão chato, que a música do Fantástico já trazia uma angústia que só Deus sabia o tamanho daquela angústia. Então, primeiro ponto, força. Segundo ponto, beleza. Deus está liberando beleza, graça, vida sobre a sua vida. Diga amém e diga graças a Deus. Aquilo que ou estava feio, sem graça, triste, está recebendo na noite de hoje uma unção tal, um poder tal, que daqui a pouquinho você vai ver a mudança acontecendo de uma forma tremenda. Isso não é pensamento positivo, isso é palavra de Deus. Aquele que está em Cristo é vivificado. Fala para quem está pertinho de você. Sabe de uma coisa? Você já está até mais bonito. Só de vir para cá hoje, você já está mais bonito. Receba pela fé, irmão. Fala amém, aleluia. Terceiro ponto para nós encerrarmos nossa conversa. Romanos 4,17. Em Cristo nós somos vivificados. E esse vivificado diz respeito à ressurreição. E quando nós falamos de ressurreição, não tem como falar de você ressuscitar se você está vivo. Então não é literalmente a ressurreição que nós entendemos, como aconteceu, por exemplo, com o filho da viúva da cidade de Naim, como aconteceu com o Lázaro, que estava na sepultura e já cheirava até mal. Não é essa ressurreição, literalmente falando. A ressurreição aqui diz respeito àquilo tudo que envolve milagres. Entenda por ressurreição o poder para o milagre. A pessoa estando em Cristo, ela recebe de Deus a unção que faz com que os milagres aconteçam na vida dela, da pessoa, dele, do irmão, dela, da irmã. Pergunta para quem está pertinho de você: está precisando de um milagre? E aí, sim ou não? Pois o Deus que te vivifica é o Deus que opera o milagre na sua vida. Aí, por milagre, cada um vai entender e vai aplicar da forma que achar necessário.
Um precisa do milagre no casamento, outro precisa do milagre na família, outro precisa do milagre na empresa, outro precisa do milagre na vida profissional, outro precisa do milagre no físico, outro precisa do milagre no emocional, outro precisa do milagre ministerial, outro precisa no milagre no tocante a relacionamento, a se relacionar com pessoas. Cada um vai buscar um milagre dentro da área que entender ser necessário. Estar em Cristo significa receber força, receber beleza e receber milagres. Deus tem para você nessa noite força, beleza e milagre. Como isso tudo acontece, pastor? Isso tudo acontece mediante a ação do Espírito Santo de Deus. João 6,63. João 6,63 diz assim, ó: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, como essa vivificação acontece na vida de uma pessoa? Acontece mediante a ação do Espírito Santo, que convence do pecado, que convence da justiça, que convence do juízo. Por isso eu falei brincando, mas é uma brincadeira séria. Como que Deus vai fazer isso em nossa vida? Da força? Eu não sei. Eu só sei que Ele vai fazer. O Espírito dele me diz assim, ó: eu vou fazer. E eu acredito, porque o Espírito dele, a Bíblia diz, é o Espírito da verdade. Então, para nós encerrarmos a nossa conversa hoje, independente de como você vem, independente de quem você seja, independente do que você faça, irmã, Deus não está olhando para um, para outro, querendo fazer uma avaliação do que a pessoa é ou deixa de ser, faz ou deixa de fazer. Ele está olhando para todos nós aqui, todos nós, inclusive eu. Ele está olhando com a misericórdia, que é costumeira, que acabamos de cantar aqui agora há pouco. Ele está olhando para todos nós com a bondade dele, que é costumeira. Ele está olhando para todos nós com o amor dele, que é costumeiro. E ele está dizendo para nós assim, ó: se você quiser, aí agora eu vou encerrar a minha parte no que diz respeito à mensagem. Se você quiser, a minha parte é explanar com a Bíblia aberta algo para nós pensarmos juntos. A sua parte, quem vai fazer, quem vai decidir, quem vai tomar aí a decisão é você, não sou eu. Se você quiser, Deus pode manifestar na sua vida hoje força, vida e ressurreição. Força, beleza e milagres. O que eu preciso para isso, pastor? Apenas dizer assim: Jesus, eu quero ser vivificado pelo Senhor. E o que precisar além dessa simples oração, com o passar dos dias ele vai conversando com você. E ele vai dizendo o que mais pode ser ajustado através da sua vida. Você entendeu a conversa, sim ou não? Sim. Repete comigo. Força, beleza e milagre. Tudo que eu preciso para hoje. Obrigado, Jesus. Palmas para ele. Só isso os músicos podem, por favor, vir me ajudar. Mesmo assentado, irmão, feche seus olhos agora. E faça uma breve reflexão, uma oração bem breve, mas faça. Pensando no texto inicial que nós lemos, que está em 1 Coríntios 15, 22. Morte ou vida, desobediência à palavra ou obediência à palavra. Converse com ele, fala: Deus, o pastor falou, conversou, pregou, explicou, eu entendi e eu estou tomando a decisão hoje
de obedecer a tua palavra. E Deus vai te ajudar. Ele vai te ajudar, irmão. Essa é uma oração simples, mas uma oração poderosa. Meu Deus, obrigado. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensarmos juntos na tua palavra, de aprendermos juntos, de crescermos juntos, de entendermos, ó Deus, entendermos juntos que o Senhor não está aqui olhando para nós, nos julgando, como muitas vezes os homens fazem. Não está aqui olhando para nós e apontando o dedo e dizendo que não vai ajudar por isso, por aquilo outro. Muito pelo contrário. O Senhor está aqui olhando para nós e dizendo: vou liberar sobre você força para você andar em vitória. Vou liberar sobre a sua vida a beleza, porque a sua vida será ajustada de um jeito tremendo. Vou liberar sobre a sua vida milagres, porque eu tenho visto as suas necessidades do dia a dia. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Os diáconos